Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos e irmãs, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Evangelho de Marcos, no capítulo 3. 13, 14 e 15. Diz assim: Depois subiu ao monte Jesus e chamou o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Pai, aqui está a tua palavra. Jesus é quem fez isso. Jesus é quem chamou pessoas. E ali ele gastou tempo com elas. Jesus enviou, Jesus deu autoridade para que elas pudessem fazer aquilo que teriam que fazer. Obrigado, Pai. Ministra o nosso coração agora. Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração agora. Abre a nossa mente, Espírito Santo. Quebra o nosso coração endurecido, embrutecido, frio, incrédulo. Quebra esse coração nesta manhã. E nos faz compreender, entender a tua grandeza e também o teu chamado. Que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Deus meu, Redentor meu e rocha minha. Amém. Nós estamos em plena estação do discipulado. Nessa estação, irmãos, a gente prega sobre diferentes temas. Domingo retrasado, eu preguei para os irmãos aqui sobre o verdadeiro discipulador, olhando para o que Paulo nos ensina. Hoje eu quero ver com os irmãos o modelo discipulador que Jesus foi. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, se nós não entendemos o nosso chamado, nós vamos simplesmente manter o resto da nossa vida uma atitude de religiosos. E vou dizer uma coisa para você: religioso, por ser religioso, não entra no céu. Não entra mesmo. Um grande exemplo é um homem religioso maravilhoso, chamado Nicodemos. Ele teve que se quebrar aos pés de Cristo. Jesus disse: Nicodemos, não fique admirado de eu dizer para você, você precisa nascer de novo. Mas falar isso para uma pessoa, falar isso para mim, falar isso para o pastor Ezequias, falar isso para quem prega. É possível quando a gente prega a religião, quando eu vivo religião. E quando você vive tão somente a religião. Então Jesus, ele quer nos ensinar aqui, irmãos, algumas verdades. A primeira verdade que quer nos ensinar é que quando Jesus nos chama, ele quer nos preparar. Ele quer que nós entendamos, ele quer que nós compreendamos qual é o projeto dele na nossa vida. Há um preparo para a nossa caminhada aqui na terra, e isso vai conosco por toda a eternidade. Então a primeira coisa é isso, ele quer nos treinar, ele quer nos preparar, ele quer nos educar, ele quer se associar conosco, ele quer dividir conosco o que ele tem, o que ele sabe, o que ele é, o que ele pode. Os irmãos se recordam, alguns domingos atrás eu preguei, e vou pregar durante esse ano, várias vezes, quero voltar para o Sermão do Monte. Mateus, no Sermão do Monte, Mateus ele olha muito para aquilo que Jesus disse. Marcos, o que Jesus fez. A ênfase de Marcos é o que Jesus fez. Então aqui está agora o modelo discipulador de Jesus. Nesse capítulo 3, ele começa a dizer o que Jesus faz. Primeiro ele associa conosco, ele nos educa, ele nos ensina. Eu chamo aqui de preparação. Segunda verdade nesse texto que eu vejo com os irmãos é que Jesus, quando ele nos alcança, e nós estamos aqui, eu diria 98%, 99%, talvez haja pessoas aqui que vêm aqui, gostam aqui, mas não são de Jesus ainda. Eu não conheço o coração dos irmãos e das irmãs.
Mas quando Jesus, ele nos chama, ele também nos envia. Ele não nos chama para cruzarmos os braços, irmãos. Essa é tudo do religioso. O religioso, ele está satisfeito como ele é. Ele cruza os braços, ele no culto dá até cochiladinha assim, ó. Ele vem no culto, tá bom. Ele até dá esconde o irmão, tem que dar até cai no ombro do outro. Jesus, quando ele nos chama, ele nos envia. João 15,16 é isso. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu quem escolhi a vós outros, e vos designei. Eu é quem vos envio, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E diz, como resultado disso, ele diz, e tudo quanto pedirdes ao Pai, no meu nome, o que acontece lá? Eu vou dar. Então, presta bem atenção, irmãos. Em segundo lugar, Jesus nos envia. Jesus nos envia para falar dele. Ele nos envia para servi-lo. Em terceiro lugar, irmãos, isso é maravilhoso. Jesus, no discipulado dele, ele nos ensinou que nós temos que exercer autoridade sobre as forças do diabo. Que o diabo está aí para destruir. Então são 3 aspectos. O primeiro aspecto é esse. O primeiro aspecto é a preparação. O segundo é o serviço. E o terceiro é a autoridade, o poder. Presta atenção nisso aqui, irmãos. A igreja não muda o mundo quando ela gera apenas convertidos. Presta atenção, isso pode ser sério. A igreja não muda o mundo, ou não mudará o mundo, quando ela gera tão somente convertidos. Você pode estar chocado com isso. Mas deixa eu terminar. Mas ela mudará o mundo, ela muda o mundo, quando ela gera discípulos. Esse tem sido o nosso esforço. Irmãos, é isso que nós temos compreendido. Essa estação discipulada é entender que você precisa gerar discípulos e eu também. Porque eu já tenho tudo da parte de Deus. Falar que Deus quer te abençoar, você já sabe, isso é óbvio. Ele é seu pai, Ele cuida de você, Ele pagou um alto preço por você. Não é verdade? Falar que Ele vai à sua frente, você sabe disso. Agora, meu irmão, minha irmã, quantos de nós aqui estamos gerando discípulos? Quem é o seu discípulo? Quem é o seu discípulo? E se eu perguntasse aqui, vou perguntar isso, mas se eu perguntasse aqui, quantas pessoas estão aqui do Lar de Paz que nós fizemos? O que é o Lar de Paz? Lar de Paz, irmãos, que nós fizemos durante 7 semanas, ainda estamos fazendo com algumas famílias, porque ter feriado, a gente viaja também, essas coisas. E nem que acabava, é tão gostoso fazer o Lar de Paz, você na casa de uma pessoa que você conhece, que você começa a amar, a família é maravilhosa, você não quer nem sair daquela casa mais. Então você vai esticando. Mas se eu perguntasse aqui, quantas pessoas do Lar de Paz nós fizemos? Aqueles que fizeram. Eu começo por aí, aqueles que fizeram. Eu não sei se você ia chorar, ou rir, ou levantar e bater palma. Então, irmãos, irmãs, presta atenção nisso aqui. A igreja vai mudar o mundo quando nós gerarmos discípulos. Quem disse isso? Sabe quem foi? John Wesley. John Wesley viveu em 1703 na Inglaterra. Ele era um sacerdote, um pastor anglicano. A igreja anglicana é muito formal. O pastor faz ritualismo. A pessoa vai lá para cumprir um ritual. Aquilo incomodou John Wesley. Aquilo incomodou aquele moço, jovem pastor, bem treinado, estudou na grande universidade de Oxford. Tinha um grande preparo, filho de um pastor anglicano. E ele se incomodou com essa religiosidade, essa liturgia fria, morta, que não leva ninguém a fazer nada. Ele se encontrou com alguns irmãos moravianos, influenciados por um grande líder na Alemanha chamado Zinzendorf. Fez uma vigília de oração que durou mais de 100 anos. O povo que orava, experimentava o poder de Deus,
conhecia como Deus se manifestava, e aquilo penetrou o coração dele. Ele começou a entender o chamado de Deus para a vida dele. E ele então começou a fazer pequenos estudos e discipular pessoas. Daí foi chamado, esse camarada ele é metódico, daí veio a palavra metodista, e ele foi fundador da igreja metodista no mundo inteiro, através do pequeno grupo de discipulado. Irmãos, aquilo que aconteceu lá, é o que nós estamos tentando ensinar aqui nessa igreja há tantos anos. Discipulado, isso muda. Se nós entendêssemos, irmãos, se a igreja cristã entendesse, se os seminários entendessem a importância, o princípio do discipulado, as igrejas evangélicas, nossas igrejas, já teriam alcançado o mundo inteiro. Mas sabe o que acontece? Nós somos levados a sermos assim, às vezes palhaços do púlpito, fazemos o povo rir. Nós estamos aqui para contar piada, para fazer o povo rir. E você entra, você ri bastante, você sai e a sua vida não muda. E a igreja não muda, a igreja não cresce, ela não alcança outras pessoas. O povo de Deus não busca os não salvos da sua casa, da sua família, do seu prédio, do seu condomínio, onde ele mora, o vizinho do lado, da frente e de trás. Porque nós não somos ensinados a sermos discipuladores. Se alguém falou, Reverendo, bate menos na gente, o senhor está batendo forte demais. Eu falei, meu irmão, eu? Não, eu estou lendo a Bíblia, vocês? Eu estou batendo? Estou lendo a Bíblia. Aí você fala assim, Reverendo, o senhor não sabe a luta minha durante a semana. Você não sabe o problema que eu enfrento. Você não sabe a crise que eu estou passando. Eu quero chegar lá e voltar aliviado. Meu irmão, eu vou falar as coisas que você já sabe. Por que você está sofrendo tanto? Você sabe, vá aos pés daquele que muda o seu quadro. Vai diante daquele que é a solução. Não sou eu, ele é a solução. O Cristo ressurreto, vivo e poderoso, que transforma todas as coisas, que tem poder. Ele pode, ele é Senhor. Ele pode. Porque você é dele. E se o milagre não chegou na sua vida, meu irmão, minha irmã, você tem que clamar, você vem pedir oração. Falou, eu quero experimentar algo diferente na minha vida. É clamar na oração, nas vigílias, nas campanhas. Experimentar o sobrenatural. Até quando, irmãos? Se nós somos do Senhor, Ele cuida da gente, meus irmãos. E no nosso vale, Ele está ali do nosso lado. Eu creio num Cristo presente. Eu creio no atributo de Deus que está presente, na onisciência de Deus, que não nos deixa nem nos abandona. Você crê nisso? Diga amém. É Ele que vai mudar a nossa história e a nossa vida. Ele pode todas as coisas. Você crê nisso? Diga amém. Então, prezados irmãos, presta atenção. Onde que John Wesley descobriu isso? John Wesley descobriu isso lendo a vida de Jesus. Por que ele falou isso? Porque é forte. A igreja que apenas gera convertidos não muda o mundo. E é verdade. O diabo é danado, sabe, irmãos? Ele deixa a gente se acomodar. Deixa a gente se acomodar. E quando nós estamos acomodados, ele está dançando, ele está aí solto. A igreja não toma a sua posição. Ray Stedman, um homem, já morreu, foi pastor em Palo Alto, na Califórnia. Ele escreveu um livro que a Igreja do Corpo Vivo de Cristo, foi traduzido muitos anos atrás, um livro maravilhoso. E ele diz que a igreja tem o maior poder do mundo nas suas mãos. E é verdade. Porque, irmãos, nós temos o poder daquele que criou o mundo, criou todas as coisas, e pode todas as coisas, transforma todas as coisas, e tudo está debaixo do controle dele. Se eu não crer nisso, irmão, eu tenho que abandonar o que eu creio. Se eu não crer na soberania de Deus, que Deus pode, se eu não creio no atributos de Deus, eu vou crer em quê? Então ele aprendeu. John Wesley afirmou isso porque ele estudou bem o ministério de Jesus. Jesus, irmãos, presta atenção, Jesus não fez grandes campanhas, Jesus não fez grandes viagens, Jesus, ele não encabeçou grandes movimentos. Jesus investiu a sua vida em um grupo de pessoas. Em grupo de pessoas. E no meio desse grupo pequeno de pessoas, uns também decepcionaram Jesus. Um foi incrédulo, o outro foi ladrão. Mas ele ficou firme. Ele não abalou a fé dele, não desistiu, mas ele investiu em grupo de pessoas. Ele ficou com essas pessoas, porque ele sabia, se essas pessoas entenderem o que eu estou dizendo para elas, elas vão mudar o mundo. Vão mudar o mundo.
E mudou, irmãos. Jerusalém foi abalada pelo ministério da igreja iniciante, da igreja chamada primitiva. O avivamento chegou ali. Os irmãos tiveram que mudar de Jerusalém. Quando Paulo chegou com Silas numa cidade chamada Tessalônica para pregar o evangelho e descobriram, eles falaram: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui no nosso meio também. E aquela igreja foi plantada em menos de um mês. E o poder de Deus se manifesta. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é muito grande. O homem não resiste ao poder de Deus. Não há nada que resista ao poder de Deus. Então ele chegou. E depois de Pentecostes, tudo mudou. E o Espírito Santo foi deixado aqui hoje no mundo, em nós. Naqueles que creem, na vida da igreja, para dar uma nova direção neste mundo tão sofrido, irmãos. Nesse mundo tão caído, o mundo que nós vivemos. Então, o sucesso do ministério, ele não pode ser determinado, exceto, irmãos, em termos de visão do que Deus nos chamou para fazer. Unção, porque não é na força humana. Não é na força humana, nem na sabedoria humana. Isso aqui não é um momento para mostrar para vocês que eu sou intelectual. Que é um momento para tocar no seu coração. E quem faz isso é o Espírito Santo. Você quer nisso? Diga amém. Por determinação e mobilização. Nós precisamos entender isso na nossa caminhada cotidiana. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela ser levantada de maneira extraordinária, contundente. Uma igreja audaciosa. Uma igreja convicta daquilo que ela crê, daquilo que ela prega. Então eu quero destacar aqui esses 3 princípios que eu mencionei no começo. Começando com o versículo 13. Olha o versículo 13. O que diz o versículo 13? Pois Jesus chamou os que ele mesmo quis, para quê? Para ficar junto dele. Vieram junto dele. Aqui está, irmãos, o treinamento, a preparação que Jesus fez e quer nos ensinar. Se você, meu irmão, minha irmã, se você prioriza tudo na sua vida e não áreas da sua vida cristã, e dizer: eu quero ser uma pessoa preparada. Eu sou um homem de negócio, tu ganha muito dinheiro. E vai ganhar mais dinheiro ainda. Mas se você não tiver um tempo para Jesus trabalhar, para você ser preparado, meu irmão, minha irmã, o que você vai fazer com o seu dinheiro inteiro? Todo esse dinheiro seu. O que você vai fazer com esse dinheiro todo? Aqui no Brasil, nem fora do Brasil, no mundo, nunca vi nenhum tipo de caixão que tem um subcaixão de baixo para levar o que você ganhou. Nem as joias que as mulheres ganham dos maridos. Nada. Nem as escrituras dos imóveis. Nem os documentos do que ele tem aplicado na bolsa no Nova York, não sei aonde. Na verdade, a família compra até um caixão meio ruinzinho, porque vai acabar estragando. Então, meus irmãos, veja só. Não importa o que a gente faz. Não importa a profissão que nós temos. Não importa a atividade que você realiza. Você é um cidadão do reino de Deus. Para ser servo, irmãos, nós temos que aprender no reino de Deus. Deus nos ensinar. Então, ignorar a importância do preparo, do discipulado, é ignorar o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, ele que nos ensina. Veja só, irmãos, fiquei impressionado. Naquele ano, vocês sabem, os mais antigos, a Wanda e eu, nós estávamos morando em Nova York, nós morávamos no 33º andar de um prédio do outro lado do rio. A gente via todo dia o Twin Towers. Todo dia, a gente estava do lado de cá, tinha um rio, do outro rio estava o Twin Towers. Olha, aqueles terroristas que derrubaram o Twin Towers, que conseguiu jogar um avião para derrubar o Pentágono, e o outro ia cair em cima da Casa Branca, com aqueles terroristas islâmicos que queriam detonar os Estados Unidos, eles foram muito bem treinados. Ninguém aqui pode negar a capacitação do treinamento daqueles homens nos Estados Unidos. Aprenderam, primeiro, a ser piloto, aprenderam como entrar dentro do avião, aprenderam a ter calma para pegar e dominar, e jogar os aviões e não errar. Que treinamento terrível, tremendo. Do outro lado, eles fizeram e conseguiram mexer com a maior nação do mundo. Foram treinados. Eles são treinados. Os Mormons, eles vão de rua em rua, de casa em casa. Você nunca viu 2 rapazes americanos branquelos andando no sol quente, batendo de casa em casa aqui em Londrina? Já viu ou não? Já foi na sua casa ou não? Eles estão fazendo isso. Você nunca recebeu um testemunho de Jeová na sua casa?
uma revistinha para vender, etc., está na sua casa. Eles estão fazendo papel. E nós, irmãos, e você faz o quê? E você? Esse é o grande desafio. Porque nós temos que estar preparados, equipados. Gastar tempo com o Senhor, gastar tempo com a sua palavra, entender o desafio que Ele nos chama. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. E o grande exemplo é esse. Paulo, o apóstolo Paulo, foi um homem dos discípulos, foi o homem mais preparado. Ele não era cristão, ele era judeu, fariseu, fanático religioso, fazia questão de detalhes, tinha que lavar a mão, porque se lavasse a mão para comer, estava em pecado. Esse tipo de religioso que tem por aí afora, e no nosso meio também. Olha para os detalhes e não viu a grandiosidade de Deus. Se preparou, estudou aos pés de Gamaliel, era um homem maravilhoso. Poderia ser ministro, ele podia ser o ministro da Casa Civil do imperador em Roma. Porque ele foi esse homem preparado, escreveu 13 epístolas das 14 que tem no Novo Testamento. E eu creio que essa que fala que não é dele, para mim é de Paulo. Como ninguém fala, os grandes líderes falam, não adianta eu falar isso, mas para mim, quando eu leio, que lá é a linguagem do apóstolo Paulo. Por que Paulo escreveu? Você viu alguma carta de Bartolomeu ou Natanael? Na Bíblia não tem, coitadinho de Natanael, ele mal sabia pescar. Foi um bom pescador, mas ele não tinha capacidade para escrever nada. Pedro, alguém ajudou Pedro a escrever as 12 cartas dele. Muito mal escrito no grego, por sinal. Quando você se prepara, você faz bem o que você tem que fazer. Porque você é treinado para aquilo. Jesus nos chama, irmãos. O que Jesus fez? Olha, Jesus chamou os que Ele mesmo quis para estar junto dEle. Nesse treinamento, nessa preparação na vida dEle. Segundo lugar, Jesus, versículo 14. Jesus chamou para o serviço. Versículo 14. Então, Ele designou essas pessoas e os enviou para fazer o quê? Para pregar. Jesus, irmãos, você fala, não, mas então ele mandou para ser pastor. Não, não é isso, irmãos. A gente prega de diversas formas. O discipulado nada mais é do que você transmitir a palavra de Deus para outra pessoa. Quando você gasta com alguém tempo, você não tem que pegar a Bíblia e falar assim, fica ali, olha, nesta noite Jesus te chama, vem aos pés dele, se entrega a ele, confessa. Não é esse tipo de pregação. Você compartilhar do amor de Deus, da maravilha de Deus, do cuidado de Deus sobre a nossa vida. É isso que esses homens foram enviados. É para proclamar, a palavra aqui no grego é kerexen. É proclamar as boas novas. Daí vem a palavra, vem o termo kerex. O kerex, antigamente, era o arauto. O que é o arauto? Um mensageiro. Todo rei tinha um kerex, o mensageiro. E antes da guerra, antes de finalizar a guerra, antes de começar a guerra ou na guerra, ele mandava o mensageiro para levar um recado importante, um recado chave, um recado que poderia mudar toda a história daquele momento, da guerra entre aqueles reis. Nós somos enviados, irmãos, como o Kérex, o mensageiro, na nossa amizade, lá de alguém, falando de Cristo, vivendo. A pessoa abre o coração, a pessoa não vai abrir o coração aqui no culto conosco. Ninguém levanta assim, eu quero dizer para você, eu estou em pecado, Ninguém faz isso. Mas se você está com uma pessoa do seu lado, a irmã com uma irmã, eu com um homem, você com um homem, ou você que é irmão, falar assim, olha, sabe uma coisa, eu estou passando um momento muito difícil. Eu vou abrir para você o que eu estou vivendo aqui agora. Eu sei que isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Esse momento aqui está passando na minha cabeça, é terrível. Ali você vai poder ajudar essa pessoa. Falar realmente. Olha, aí você lembra de um texto que você se preparou para isso. Você vai caminhar com a pessoa, ligar para ela, ficar ao lado dela. Irmãos, por que tem muita gente que passou por aqui e não está aqui mais? Porque elas não foram discipuladas. Quanta gente se converteu aqui nesses anos que eu sou pastor? Quantas pessoas que eu lembro que passou aqui não estão mais aqui? Por quê? Porque eu não ensinei, nós não fizemos, nós não encorajamos vocês a ser discipuladores. Uma pessoa que é cuidada, ela fica firme. Ela fica firme. A Regina está aqui, né, Regina? É uma irmã que está sendo cuidada por outra irmã. Está sendo acompanhada por outra irmã. Se não acompanhar, caminhar ao lado. Acontece uma coisa amanhã, no domingo, ela não sei o que lá, ela some.
Então, irmãos, pregar é isso. Precisamos ser arautos do grande Rei Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos falar das grandezas daquele que é poderoso, que é Jesus. Nós temos que compartilhar as convicções que Deus tem dado para a gente. Nós temos que dividir aquilo que nós temos experimentado na nossa vida. E todos nós aqui temos momentos difíceis, e se nós temos alguém que a gente confia, está do nosso lado, que é o nosso discipulador, aquela pessoa é um esteio. Se nós cairmos, ela nos levanta. Se a gente ficar cego, ela nos volta no caminho correto. Ela nos ajuda a caminhar, trilhar no caminho correto. Esse é o papel do discipulador. Irmão, isso aqui não pode ficar aqui na parede. Não é apenas um termo. Que negócio de estação é essa aí? Tem gente que fala assim, como que é esse negócio de estação? Estação é isso, irmão, levar cada um de nós a entender o chamado de Deus no nosso coração. Em terceiro e último lugar. O versículo número 15 diz assim: ele chamou então para vir perto dele, que ele quis, gastou tempo com ele, treinou, preparou, educou, associou. Jesus falou, olha, pode ir fazendo isso que eu falei para você, vai dar certo. Vocês vão levar uma palavra de esperança. Os discípulos foram levando uma palavra da quem era ressuscitado, do Deus poderoso, daquele que pode. Jesus Cristo veio, cumpriu a sua missão. Conta isso para os outros. Ele é a resposta de todas as inquietações da vida do ser humano. Agora é o seguinte, vocês vão ter que ter autoridade sobre o demônio, porque o demônio está aqui para detonar. Então nos ensina, Senhor. E Jesus então ensinou aqueles homens. Então, irmãos, nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Ele nos dá ferramentas que ninguém tem. Que ninguém tem. Ele nos dá autoridade, ele nos dá poder. Ele nos chama para exercermos autoridade sobre as forças, os príncipes, sobre as forças das trevas. Ele nos chama para isso. O cristão preparado para pregar no exercício, então, do poder de Cristo, tem autoridade sobre os demônios, que estão ao nosso próprio redor. Irmãos, a Bíblia diz, Paulo diz que o demônio, ele cega o entendimento dos incrédulos. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia comigo em a carta do apóstolo Paulo aos 2 Coríntios, melhor dizendo, 4:4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, não primeira, 4:4. 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O que está escrito lá? Deixa eu ler o 3, você lê comigo o 4, tá bom? Eu leio o 3, você lê comigo o 4. O 3 diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, não está sendo comunicado, é para os que se perdem que ele está encoberto. Perde a vida eterna. Agora lê para o 4. Nos quais o Deus deste mundo, desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então você está percebendo o que o diabo faz? O que o inimigo faz? Ele quer fazer você um ignorante, e as pessoas também, das coisas de Deus. Não quer que você entenda isso. E você tem que ter autoridade para eliminar a ação do inimigo na mente das pessoas. Eu não sei aqueles que questionam a presença do demônio, a influência de Satanás na vida das pessoas, o que eles fazem com o texto que Paulo escreve, não só nessa carta, não só na carta de Efésios, não só no ensino de Jesus, não só nesse treinamento que Jesus dá aos seus discípulos. Eu não sei o que eles fazem com esse texto. E sabe, meus irmãos, você e eu, quando viemos a Jesus, nós recebemos o selo da redenção. Nós recebemos o penhor, presença, o selo do Espírito Santo em nós, na nossa vida. Naquele exato momento, Ele nos sela, Ele nos dá autoridade. Então a autoridade não é minha, a autoridade é de Jesus na minha vida, é dele. É no nome dele, não é minha. Eu não tenho autoridade nenhuma, mas Jesus me dá autoridade, dá a você autoridade. É isso que Jesus está ensinando, a exercer autoridade sobre forças do mal, forças da morte, força da destruição, força da crise, força do sofrimento, de tudo aquilo que vem para destruir o ser humano. Ele te dá autoridade, e aquela pessoa é livre. Ela sai livre, porque agora ela é envolvida com o manto, com a graça do Senhor Jesus Cristo. E tem muita gente
Irmãos, muita gente que está sendo enganado pelo diabo. E a pessoa acha que ela está sendo esperta, ela acha que ela está sendo sabida. Eu vejo isso em muitas coisas. Eu vejo isso em casamentos, quando o marido quer pular fora do casamento, ele está de olho em outra pessoa, ele vai entrar numa fria tremenda, ele está largando uma pessoa que Deus colocou na vida dele, tanto dele ou dela. Isso é nos negócios, isso é na educação dos filhos, em tudo ele engana. Quem é que não foi enganado aqui por Satanás? Ele é terrível. Então nós temos que ter autoridade, exercer autoridade, irmãos. Então isso não pode ser apenas um tema teológico, tem que ser alguma coisa da fé, da prática, do nosso cotidiano, do nosso ensino, na pequena célula. Quando estou discipulando alguém, e eu vou ter o discernimento, eu tenho que repreender o mal. E quem faz discipulado aqui sabe. Momentos em que aquela pessoa está atormentada, ela não está com crise, não é depressão, ela não está com nada, o negócio dela ali é espiritual. Médico não cura, dá remédio para ela, volta do mesmo jeito. Não tem nada, fez todos os exames, não tem nada, mas é uma pessoa atormentada. É uma pessoa que não tem isso, tem aquilo. Porque ela precisa ser liberta do poder. Então, Marcos usa aqui nesse texto a palavra no grego exousia. Exousia significa autoridade. Autoridade, que autoridade é essa? Autoridade de Cristo. Quando Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu dou para vocês agora esta autoridade. Ele transfere para nós essa autoridade. Irmão, significado da ação que Deus faz através de nós para libertar a vida de uma outra pessoa. É uma autoridade que é dada ao crente por Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo que habita no nosso coração. Nós somos regidos pelo Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se dissermos que temos o Espírito Santo, devemos viver pelo Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 5. Se você disser, você tem o Espírito Santo, então viva pelo Espírito Santo. Você fala que tem, mas você vive da forma que você deseja, ou então o Espírito Santo. Quem é maior? Você ou o Espírito Santo? Eu quero encerrar essa palavra lembrando o seguinte: o modelo discipulador de Jesus. Primeiro, ele quer nos treinar. Meu irmão, se você não aceitar os desafios, não temos como treinar você. Ontem, passamos aqui o dia inteiro no treinamento. Para treinar. Nós fazemos reuniões, eu faço reuniões com os líderes aqui, para treinar. A igreja oferece vários cursos para treinar. Essa é uma igreja que abre um monte de leque. Só não é treinado aqui quem não quer. Agora não dá para arrastar você. Então Jesus quer nos treinar. Segundo, Ele quer nos enviar. Ele quer nos usar. Ele quer que você sirva. Em terceiro, Ele vai fazer isso com você e te dar autoridade. Então estamos vivendo, irmãos, uma época muito complicada. Vivemos num mundo muito confuso. Esse mundo está muito complicado, está muito confuso. Irmãos, esse mundo está assim muito na época do dilúvio. Nós estamos vivendo uma época onde o negócio está feio demais, as coisas estão terríveis. Tudo está diferente, não há mais segurança, o mundo está em crise. O Rio +20 está querendo discutir tantas coisas. Você vê a crise no Oriente Médio, você vê a Europa despedaçando inteira, a crise com um país grande como os Estados Unidos entrou em bancarrota, o Brasil está caindo, a situação financeira nossa, essa bolha do mercado imobiliário, isso vai explodir. A situação, irmãos, qual é a realidade do mundo de hoje? Então presta atenção, meus irmãos. Deus quer nos usar você e a mim. Ele quer usar você. Meu irmão, Ele quer fazer você uma pessoa preparada, audaciosa. Ele quer fazer você uma pessoa qualificada. Ele quer fazer você um servo dedicado. Ele, meu irmão, presta atenção, Ele te chama para alguma coisa que tenha significado real na vida, que é quando nós estamos pensando nas coisas eternas. Mais do que isso, Jesus fez tudo por nós. Tudo que nós precisamos, Ele já nos deu. Jesus é a expressão do maior amor. Jesus é a expressão do maior cuidado. Jesus está ao nosso lado em nenhum momento. Ele que disse, eu não te deixarei, nem te desampararei. Ele disse, seja forte, seja corajoso. E Jesus disse, eis que eu estou com você todos os dias da sua vida. Todos os dias vou estar com você até a consumação do século. Isso nos basta. Pai, acrescenta na vida do meu irmão, na nossa vida, no nosso coração, o modelo de Jesus.
Nós queremos ser usados por Ti, Senhor. Não queremos viver a religião, nós queremos servir o Deus vivo e forte, o grande pastor, aquele que está ao nosso lado. Levanta-nos em vitória. Em nome de Jesus, amém.